Olá, bom dia, amados, queridos, preciosos, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje, quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Mauro, Thaís, bom dia, querido Vani, bom dia. Vamos entrar aqui na live, queridos, amados, em que em nome de Jesus essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até esse presente momento. Seja uma quinta-feira de alegria, de amor, de paz, uma quinta-feira onde a gente vai buscar mais o nosso Senhor Jesus, vai louvar mais ao Senhor, vai ficar aí cada vez mais firme em Jesus. Bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Vamos começar, né, queridos, essa quinta-feira abençoada, feliz, alegre, cheia de boas notícias. Como assim, Paulo? Da onde, amados? Assim como a gente pensa, assim é. Então, quando você pensa dessa forma, quando você vai chamando à existência as coisas que ainda não existem como se elas já existissem, isso vai tomando forma na nossa vida. Não acredito em nada disso. Tudo bem, ninguém é obrigado. Acredito, quero acreditar. Então vamos embora. Vamos para cima, crendo na palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus no coração, acreditando, tendo fé. Nós já vimos essa semana a importância da fé. Sabemos que a fé é fundamental para a nossa vida com Deus. Fundamental, aliás, para tudo o que nós vamos fazer. E Deus nos convida a termos fé diariamente, a termos fé nele. Queridos, vamos hoje falar sobre um versículo curto e poderoso que a gente encontra lá em Mateus 24, versículo 35, onde Jesus nos diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Angélica, Edson, Gilmar. Bom dia, queridos. Lembre-se todos que Jesus ama vocês, me ama, Jesus ama a todos nós. E o amor de Jesus é o que nós temos de mais precioso na nossa vida, que a gente regue esse amor, que a gente cuide desse amor, assim como ele tem esse amor pela gente, que a gente também tenha esse amor por ele, que a gente cuide, proteja, não vire as costas, que a gente a cada dia regue esse nosso amor, porque também a Bíblia nos diz que nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Que lindo, né, queridos? Como Jesus é maravilhoso. Vamos fazer a nossa oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa grande bênção que é esse dia de hoje. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade única. Não haverá outro dia 29 de maio de 2025. E nós nos alegramos por essa oportunidade de estarmos vivos. Nós nos alegramos pelo seu presente chamado vida. Nós nos alegramos, Pai, porque hoje é um ótimo dia para deixarmos para trás o que precisamos deixar para trás e avançarmos para as coisas que estão adiante de nós. Obrigada por nunca soltar a nossa mão. Obrigada, Pai, por nos seguir incansavelmente e por nunca desistir de nós. Obrigada por nos levantar quando nós caímos. Obrigada por nos dar motivos para seguir em frente. Obrigada por colocar novamente, Pai, um riso nos nossos lábios e também no nosso coração, quando muitas vezes passamos por situações que parecem impossível voltar a sorrir. Mas sabemos que com o Senhor todas as coisas são possíveis, inclusive nos alegrarmos novamente, inclusive sorrirmos novamente. Muito obrigada por cuidar tão bem da gente, Pai. Nós nos alegramos na sua palavra que nos diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Nós nos alegramos nessa palavra, Pai. Nós nos deleitamos nessa palavra tão poderosa e vigorosa. Obrigada por nos ensinar a cada dia, Pai, a darmos valor
ao que realmente importa, Pai. Obrigada por estar sempre presente. Sem Ti, nós não somos. Nós reconhecemos nesse dia a nossa completa dependência do Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor que provém o ar que respiramos, os nossos órgãos funcionando em plena atividade. Sabemos, Pai, que o Senhor, inclusive quando dormimos, é aquele que nos guarda. E obrigada pela Sua palavra que nos diz que aos Seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Obrigada, Pai, por nos ensinar o poder do descanso e que a gente nunca menospreze ou ignore o poder do descanso, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo. Obrigada por estar conosco 24 horas por dia. Obrigada por nos escolher, nos conhecer completamente. Obrigada por nos dar uma missão, um propósito. Obrigada, Pai. Que a gente a cada dia, Pai, ame mais e mais o Senhor. Que a gente a cada dia tenha mais fome, mais sede pelo Senhor e por tudo o que envolve o Senhor. É uma alegria, Pai, ter o Senhor em primeiríssimo lugar no nosso coração, em primeiríssimo lugar na nossa vida. Obrigada, Pai, por cuidar, proteger, brindar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de nossos amigos, de nossos familiares. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Nai, Kátia, Luca, Renata, Ana. Tudo bom, queridos? Como é que vocês estão? Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Todos os dias, amados. E você pode, ao acordar, elevar a sua expectativa, mudar a sua perspectiva, elevar a sua expectativa, elevar a sua esperança, porque de um dia aparentemente normal, de repente você pode estar aí pensando, esse dia 29, essa quinta, já tem tudo planejado, já sei como é que vai ser, já sei que o frio está chegando em alguns lugares aqui no país, já sei disso, já sei daquilo, já sei. Só que, amados, Deus não trabalha com o nosso já sei. Deus faz aquilo além, infinitamente mais, né? Eu já sei como vai ser meu dia hoje. E aí Jesus nos surpreende. Jesus surpreende a nossa vida, Jesus surpreende o nosso coração. De repente, o telefone toca, de repente, aquela mensagem tão aguardada chega. De repente, há aquele encontro. De repente, Jesus coloca pessoas no nosso caminho para que a gente possa amá-las, para que a gente possa entregar uma palavrinha, para que a gente possa dar 2 minutos de atenção que seja, para que a gente possa sorrir para aquela pessoa. 2 que eu digo, amados, é porque eu vi uma cena aqui agora. A gente às vezes encontra muito rápido as pessoas no elevador, né? E muitas vezes a gente entra no elevador, fala com as pessoas nem olham na nossa cara de volta, né? Eu entendo que muitas vezes as pessoas estão distraídas, elas não estão ali presentes. Elas entram no elevador pensando aonde que elas têm que ir, para aonde elas estão chegando, para onde que elas têm que ir, se vai estar trânsito, se elas vão conseguir chegar na hora, se não vai, e isso e aquilo. Enfim, às vezes elas não estão nem ouvindo, prestando atenção, né? Mas o convite de Jesus é para que a gente esteja sempre presente. Por mais que muitas vezes o nosso dia esteja tomado de coisas, né? Mas para que a gente, a cada dia, como é bom, amados, quando a gente começa a exercitar, porque esse é um exercício diário, que é muito fácil a gente se afastar desse exercício e começar a pensar em tudo, menos no que estamos fazendo agora. A gente está aqui pensando no lá, e muitas vezes a gente faz isso na oração também. E como eu estava dizendo, quando a gente entra no elevador, muitas vezes a gente fala com as pessoas, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for, e a pessoa às vezes nem olha, nem ouve, ou às vezes ela faz um leve aceno de cabeça. Porém, todas as oportunidades são oportunidades, né, amado? Da gente entregar gentileza para as pessoas. Ela não vai falar bom dia de volta, não tem problema, mas eu já dei meu amor para ela, eu dei o meu bom dia para ela. Eu tenho certeza que, de alguma forma, essas sementes lançadas vão frutificar em algum momento. Então, não por isso eu vou deixar de fazer o bem, não por isso eu vou deixar de ser educada, não por isso eu vou deixar de lançar sementes, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala são sementes que nós vamos plantando. Estou plantando essas sementes aqui, falando, fazendo, com as nossas atitudes, com a nossa educação, com o nosso comportamento. Então, nunca é demais ser gentil com as outras pessoas. Ah lá, fui ser gentil com aquela pessoa, deu uma patada. Ah lá, a gente simplesmente
continua, amados. Nós não vamos mudar quem nós somos por causa do outro. O outro precisa se resolver com ele mesmo, com Deus, claramente, porque ele está entregando aquilo que ele tem. Então, claramente, ele precisa parar, olhar para dentro e fazer ali aquela visitação tão dolorosa, né? Porque é ótimo a gente falar dos outros, como é cômodo, né? Não, o outro. Mas peraí. Mas o que Jesus nos convida, a gente já viu essa palavra semana passada. Jesus nos convida para olharmos pra gente, pra dentro. É pra dentro, que a gente seja a paz que a gente espera do mundo, nas outras pessoas, que a gente seja o amor, que a gente seja a alegria, que a gente seja a gentileza, que a gente espera nas outras pessoas, que a gente espera as pessoas ao redor. Então, todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida são oportunidades que nós temos, de alguma forma, mesmo que sejam 2 minutos, como eu falei agora há pouco, a entregar alguma coisa boa para aquela pessoa. Claro, tem vezes que estamos distraídos também, amados. Tem vezes que estamos pensando em outras coisas, também estamos. Mas que a cada dia, e hoje é uma oportunidade ótima, dia 29 de maio de 2025, para que a gente já comece a prestar atenção. E vocês vão ver o poder que há no agora, o poder que há no momento presente, o poder que há quando a gente escolhe prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor naquele exato momento. A gente vai ver coisas, descobrir coisas que às vezes a gente acha que Deus não está falando com a gente, porque a gente está ali tão distraído demais com alguma coisa, tem pessoas que ficam obcecadas por algum assunto, elas só pensa naquilo de noite, noite, dia, de noite, noite, dia, e Deus está fazendo outras coisas maravilhosas. Tem um jardim lindo aqui, com tulipas coloridas, aquele jardim bem lindo, com tulipa, que essa flor tão linda, bem colorida, bem colorida, bem colorida, mas as pessoas só estão olhando para aquilo ali, para a falta, para aquilo que ainda não tem. E Jesus nos chama para uma vida de equilíbrio em tudo, em todas as áreas. Então a gente não deve negligenciar aquela determinada área da nossa vida, tampouco a gente deve colocar toda a nossa carga ali e esquecer das outras áreas. Então, tudo na nossa vida com Jesus é equilíbrio. Jesus nos convida para o equilíbrio. E as palavras de Jesus, assim como Jesus, porque a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim também Jesus, o próprio Senhor Jesus, nos diz lá em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amados, isso é tão poderoso, porque parece simples, mas quando a gente vai analisar essas palavras, a gente vê que tudo vai passar, tudo passa, e de repente você está enfrentando algum desafio, e saiba que isso também vai passar. E as palavras de Jesus, amados, essas jamais passarão. E muitas vezes a gente está passando por um desafio, a gente vai buscar na Bíblia, a gente pensa, nossa, mas será, Jesus? Será que ainda é essa palavra hoje? Será que ainda é dessa forma? Será? Nós já vimos bastante que Deus não trabalha na incredulidade, Ele trabalha na fé, Ele trabalha na certeza. Então não existe será ou se. Eu recebo pela fé essa palavra no meu coração. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, os ensinamentos de Jesus, amados, valem para todo o sempre. E quanto mais a gente vai lendo as histórias de Jesus, quanto mais a gente vai conhecendo as histórias de Jesus, quanto mais a gente vai pedindo para Jesus revelar Ele mesmo no nosso coração, mais as coisas vão florescendo, mais as coisas vão ganhando novo sentido, mais a gente vai sendo firmado nessa palavra, firmado na rocha. E a rocha, a gente sabe quem é a rocha na Bíblia, é Jesus. Então, nós somos firmados em Jesus. Nós estamos completamente alicerçados, assim como o próprio Senhor Jesus também nos diz, nós somos alicerçados na rocha. Então, pode vir o que for, pode vir vento, pode vir temporal, pode vir tsunami, pode ser lá o que for para tentar tirar nossa paz, para tentar nos afastar dele, para tentar fazer com que a gente vire as costas para Jesus. Ai, tô passando por um momento de dificuldade aqui. Satanás aparece com aquele leque de felicidade instantânea, sintética, que parece felicidade, mas não é, parece alegria, não é, parece conforto, mas não é. Aquilo ali é uma cilada. Basta acontecer alguma coisa, ai, tô passando por isso, nossa, parece um monte de solução sintética.
Mas não é assim também que Jesus nos chama, amados. Não é para isso que Jesus nos convida, é para todo o momento saber que Ele está conosco. Na adversidade, Ele está conosco. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Então, Jesus nunca vira as costas para a gente. Então, por que a gente vai virar as costas para Ele no primeiro que a gente considera um desafio? Mas que Jesus está olhando para aquilo ali e falando, mas peraí, você está assim por causa disso? Por causa dessa história? Peraí, que isso? Eu te chamei para muito mais. Eu te chamei para muito mais. Aproveita para aprender algo, aproveita para evoluir, aproveita para se aproximar de mim, conhecer ainda mais as maravilhas do meu amor. Só que muitas vezes é o menor sinal de um desafio. As pessoas já viram as costas para Jesus, já vai saindo dizendo sim para um monte de coisa que até ela estava quietinha ali e de repente acontece alguma coisa, ela acha que Jesus não gosta dela, que Jesus isso, que Jesus aquilo, então ela vai buscar ali uma alegria, uma felicidade sintética, que a gente sabe muito bem de onde vem, só que aquilo ali leva a um buraco, aquilo ali leva a um vazio existencial, aquilo ali leva a um vazio muito maior. Então a pessoa, para se preencher de novo, ela precisa de novo consumir aquelas coisas, ela precisa de novo fazer aquelas coisas, para ela sentir ali aqueles milenésimos de segundo de alívio, que ela acha que é um alívio, felicidade, alegria, só que aquilo ali só vai levando, emburacando ela cada vez mais. O único que nos preenche completamente, permanentemente, absolutamente, na plenitude de tudo que nós precisamos, é Jesus. Ele é o único, amados, que preenche o vazio que todos nós temos. Ele é o único que nos abastece completamente. Ele é o único que sabe exatamente tudo aquilo que a gente precisa. E a gente sabe, amados, que nós passamos sim por processos, por situações, para que a gente aprenda, para que a gente evolua, para que algo seja gerado em nós. Nós estamos sempre gerando alguma coisa, ainda que às vezes a gente nem saiba, ainda que às vezes a gente nem saiba exatamente o que. Mas nós estamos sempre gerando algo no Senhor. Então a gente sempre escolhe permanecer. Tá passando por um desafio? Eu sei que Jesus nunca solta a minha mão. Eu sei que Jesus está aqui comigo. Eu sei que algo eu vou aprender e eu sei que essa é uma oportunidade ótima para eu me aprofundar ainda mais no Senhor, para ficar ainda mais pertinho dele. Em vez de olhar para reclamação, para falta, para aquilo que não tem, para aquilo que ainda não chegou, eu vou falar: Senhor, obrigada pela minha vida. Obrigada por nunca soltar a minha mão. Obrigada por ser aquele que me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá discernimento. Me mostra exatamente o caminho que eu devo seguir, o caminho que eu devo trilhar. E aquele que nunca solta a minha mão. E ele nunca nos deixa sozinhos, amados. E assim como ele diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então ele é aquele que está sempre conosco. O caminho, a verdade e a vida. E ele também diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz nesse versículo: ninguém vai ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então existe o caminho certo. E esse caminho é Jesus. Persiste, insiste. Como eu estava falando, queridos amados, preciosos, nós estamos sempre gerando alguma coisa. Até se fosse assim tudo de um dia para o outro, por que um bebê precisaria de meses, de 9 meses, para ser completamente formado? Alguns bebês nascem bem antes e ainda assim eles são completamente formados. Deus é tão perfeito em tudo que ele faz, que ele cuida de cada detalhe daquele bebezinho. Mas tradicionalmente nós sabemos que são 9 meses. Existe bebê prematuro? Existe bebê prematuro, mas usualmente são 9 meses. Até para um bebê ser gerado, para ele ser todo feito, para Deus tecer, assim como a Bíblia nos diz, que Deus nos tece no ventre das nossas mães. Até para o bebê nascer, amados, precisa ser gerado, precisa ser cuidado, precisa ter as etapas que o bebê vai ali avançando dia após dia. A mesma coisa para tudo na nossa vida. Existem as etapas para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam geradas, para que as coisas evoluam dia após dia. Existe um tempo para que as coisas aconteçam. E todas as vezes, amados, que a gente quer arrancar alguma coisa, que a gente fazer na força do nosso braço, não, tá demorando muito isso aqui, eu vou dar o meu jeitinho, eu vou ajudar. Pode ter certeza, amados, que daqui a pouquinho você tá ali de novo. Opa, meu Jesus, tudo bem? Tô eu aqui de novo. Tentei.
do meu jeito, mas eu tô aqui de volta. Vamos lá, meu Jesus, no processo. Vamos lá para gerar algo grande, para gerar algo novo. Para que eu esteja realmente pronta, para que eu esteja realmente pronto para receber aquilo que eu tanto oro, aquilo que eu já sei que um dia vai acontecer na minha vida. Mas quando a gente para, amados, e olha para dentro e pensa, meu Deus, isso que eu quero tanto, realmente se eu recebesse hoje, será que eu estaria pronto? Será que eu estaria realmente preparado para isso que eu tanto quero? Ou estou gerando algo, eu estou me preparando dia após dia, eu estou aqui no processo, a cada dia eu aprendo algo novo, a cada dia eu avanço, a cada dia eu amadureço no Senhor, a cada dia eu fico mais firme em Jesus, a ponto de, assim como Jesus nos diz, que eu estava falando agora há pouco, quando estamos firmados, alicerçados na rocha que é Ele, pode vir o que for, vendaval, chuva, tsunami, pode seja lá o que for, que a gente continua ali, pimba, firme. Não vai ser uma felicidade sintética, não vai ser um, ai, nossa, Jesus, olha só, se Jesus chamasse, você não estava passando por isso, hein? Nada disso vai nos abalar. Nós vamos permanecer firmes, fiéis ao nosso Senhor Jesus, assim como Ele é fiel em todo o tempo, assim como Ele está ali sempre conosco, assim como Ele escolheu a cada um de nós, como Ele escolheu nos amar, assim como Ele escolheu se entregar por cada um de nós, foi por amor de cada um de nós que aqui está. Jesus nos ama, amados. Jesus nos ama de forma pura, de forma doce, de forma verdadeira, de forma que às vezes a gente tenta entender, como assim? Jesus me ama. Não é possível. Sim, Jesus te ama. Você fala, meu Deus, depois de ter feito tudo o que eu fiz, sim, Jesus te ama. E é sempre uma oportunidade. E esse dia pode ser hoje, esse momento pode ser agora, onde você resolve voltar para os braços amorosos de Jesus, para você se jogar nos braços amorosos de Jesus, para você conhecer as maravilhas do amor do nosso Deus, conhecer completamente nosso Deus que cura, transforma, restaura, nos ensina e que nos diz que as palavras dele jamais passarão. As mesmas palavras que a gente lê na Bíblia. 2000 anos atrás, Jesus estava ali orientando, ensinando, exortando, comunicando. Jesus sabia se comunicar com todo tipo de pessoa, o maior comunicador que já pisou aqui nessa terra. Jesus sabia se comunicar, Jesus sabia a linguagem do amor, Jesus sabia a linguagem do coração, ele sabia como falar, de que forma se posicionar com todo mundo que ele encontrava. Se a gente vê na Bíblia a forma como Jesus se posicionava, a forma como ele falava, porque ele sabia como se conectar com aquelas pessoas, ele sabia como conectar o coração dele com o coração daquelas outras pessoas. E ele nos ensina tanto todos os dias. Basta que a gente abra a Bíblia e vá ler. Hoje eu vou ler essa parábola, hoje eu vou ler essa história, hoje eu vou ler esse sermão do monte, hoje eu vou ler o que Jesus está falando sobre a paz, hoje eu vou ler o que Jesus está ensinando sobre amor, hoje eu vou ler o que Jesus está falando sobre a persistência, hoje eu vou aprender sobre o que Jesus está dizendo sobre gratidão, hoje eu vou aprender sobre o que Jesus está dizendo sobre deixar as 99 ovelhas e ir atrás daquela ovelha perdida, porque aquela tem muito valor. Eu vou entender o que Jesus está dizendo. Quando o filho volta para casa, há uma festa no céu, há uma festa quando volta para casa, quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu. Então não há culpa, não há condenação, não há. Deus não vai falar, olha aí, ó, tô aqui esfregando a tua cara, não. Jesus diz que há uma festa no céu por cada pecador que se arrepende. Então eu quero entender mais, eu quero conhecer mais. O que Deus tem para mim? Quem Deus diz que eu sou? O que realmente Jesus está dizendo? Eu quero saber, eu quero conhecer. E aqui na Bíblia você encontra tudo que Jesus nos ensina. A cada dia, a todo momento, todos os momentos. Amados, e convide Jesus para o seu dia. Convide Jesus para estar aí com você, para que você seja moldada à luz de Jesus. Moldada à verdade do Senhor Jesus. Moldada à palavra de Jesus. Assim como ele diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, os ensinamentos de Jesus são eternos. Então, vá buscar na Bíblia o que Jesus está dizendo a seu respeito. O que Jesus está dizendo a respeito desse momento que, de repente, você pode estar aí
passando, enfrentando, você encontra a resposta nos ensinamentos de Jesus. Pode ter certeza disso. Amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. E obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, ao vivo. Obrigada a todos vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que Deus os abençoe poderosamente, vigorosamente, que vocês sejam surpreendidos por algo muito bom, por algo novo de Deus, que Ele surpreenda a sua vida, que Ele surpreenda o seu coração de uma forma que você nem imaginava, de uma forma muito, infinitamente além daquilo que você, de repente, já nem estava pensando mais. E Deus resolveu desengavetar aquele sonho e fazer acontecer na sua vida, que seja assim, que seja rápido e depressa, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, sexta-feira já, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Angélica, amém, minha querida, obrigada. Kátia, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Jéssica, Deus te abençoe, minha querida. Amém. Amém, Ana, obrigada, viu, minha querida. Silvânia, todos vocês que estiveram aqui na live. Obrigada, Rubi, por colocar o versículo. Vani, Estúdio, Vânia, Priscilinha, Ruth, André, Railson, Melissa, Isa, Raimundo. Amém, querido. Paiva, Grazi, Nelsinho, MC Cuts, bom dia também, querido. Joelma, Maristela, Diélio, Marcele, Ricardo, Neila, Simone, Silvânia, Renata, Luca, Kátia, Nai, Paulo, Patrícia, Ana Paula, Jussara, Gilmara, todos vocês, queridos, nos vemos amanhã, que vocês tenham uma quinta-feira alegre, muito, muito, muito feliz, não apenas com os lábios, mas com seu coração muito feliz. Um beijo, até amanhã, em nome de Jesus.